estudantes do quinto ano? Isso mesmo, vocês são do quinto ano agora, né? Então, eu sou a professora Rosânia e junto comigo quem faz as aulas também é o professor Ed. Nós dois elaboramos as aulas para vocês. Vou apresentá-lo para vocês hoje ainda, tá? Depois. Mas antes da gente começar a nossa aula, vamos ver o nosso material para a aula de hoje. Então vejam lá, o que a gente vai precisar? Do nosso caderno, que eu imagino que vocês já tenham separado, né? E também de uma régua, lápis e borracha. Só isso para a aula de hoje, ok? Então um tempinho para vocês se organizarem. Material pronto? Vamos então para nosso relembrando a aula sobre os números. Lembram? O que teve na aula passada? Quem lembra? Ah, eu lembro. E eu perdi o jogo e vocês ganharam. Essa parte vocês também lembram, né? Tenho certeza. Ficaram rindo de mim depois. Isso? Não, vocês só ficaram felizes que ganharam. Bom, vamos então voltar para o nosso relembrando. Nós tínhamos lá a colcha de retalhos. Lembram da história do Felipe? Que ele aprendeu o que é saudade? Isso mesmo. Depois tínhamos um jogo. O jogo que nós fizemos com o alvo. Fiz aqui, eu trouxe ele aqui de novo para vocês relembrarem. E fizemos algumas atividades em cima desse jogo. Certo? Mas ficou uma tarefa que vocês fizeram no caderno de vocês. Então nós fizemos lá um desafio, né? Desenhe um tabuleiro para representar cada um dos números. E eu já representei o primeiro aqui. Observem aqui, ó. 3 cubinhos no 1000, porque ali diz 3.000. Então, 3.000 e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3.700. Esse é o número que diz ali. Então, nós fizemos aqui no tabuleiro. Ó, são 7 aqui no do 100 e 3 no 1000. No caderno de vocês deve ter ficado assim o desenho. Todo mundo fez assim? O próximo número que nós tínhamos, que nós temos na verdade, é o 2003, né? Como que ficou o 2003? O 2003, 2003. Ó, é assim que tá escrito lá. Se eu separar, fica 2003. Como que a gente vai fazer aqui? 2.000, 2 no 1000, porque são 2.000 e 3 unidades. Fica 2003. Lá na TV vocês vão ver que tá assim, ó. 3 unidades e 2 na unidade de milhar. 2003. Tudo bem? E o último número que vocês tinham que desenhar era 1009. Trouxe ele aqui para vocês também. 1009. E como é que ficou desenhado lá? 1000. Quantos no 1000? Só um. E 9. 9 unidades. Então, os que valem 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1009. No caderno de vocês deve ter ficado assim. 1009. Tudo certo? Corrigiram lá no caderno de vocês? Lembrem-se, toda aula a gente vai passar uma tarefinha. E essa tarefa é bem importante vocês fazerem para lembrarem bem dos conteúdos. Hoje, novamente, vamos trabalhar com o sistema de numeração decimal, só que um pouquinho diferente. Um pouquinho vamos olhar de um outro jeito para os nossos números. Estão prontos? Sim? Então vamos lá. Primeiro, eu trouxe para vocês um poema problema deste livro que foi escrito e ilustrado pela Renata Bueno. Ela escreveu um livro, aqui tem vários problemas interessantes, bem divertidos. São historinhas que também são problemas. Eu trouxe para vocês o problema do gato Cisanino. O nome dele é Cisaninho. Já pensaram? Nome estranho para gato, né? Mas o Cisaninho, ele é o gato do Theo. Então, observem lá o probleminha. Eu vou ler para vocês, prestem bem atenção. Comida de gato. O Theo tem um gato que se chama Cisaninho.
O menino colocou em seu prato 8 cenouras e um peixinho. Cissano comeu metade das cenouras e o peixe inteirinho. Você sabe quanto sobrou no prato? Já estão pensando? Observem lá. Nós colocamos lá o problema maior para vocês poderem ler agora. Aqui está no livro, no slide estava assim para vocês verem como está no livro. Mas agora escrevemos ele grande para vocês poderem ler bem. Então vocês vão ler esse problema, não vão precisar copiar, ok? Só escrevam a data, o título da aula, que é Sistema de Numeração Decimal, e comida de gato, para saber que era esse o problema. E resolvam este problema. Ó, a pergunta é, você sabe quanto sobrou em seu pratinho? Responder essa pergunta, tá bom? Todo mundo vai fazer no seu caderno agora, com vocês. E aí, resolveram o problema do Cissaninho? Então, olhem lá, o menino colocou no seu prato 8 cenouras e um peixinho. Será que o Cissaninho comeu tudo? Não, sabemos que não. Ele comeu a metade das cenouras e o peixinho inteiro. Então, metade das cenouras, o que vocês escreveram no seu caderno? Que ele colocou, que ele comeu quantas cenouras? Foi isso? 4 cenouras? Exatamente, a metade de 8 é 4. Mas se ele comeu a metade de cada uma das cenouras? Alguém pensou nisso? Mesmo assim, se ele comesse a metade de cada uma, ainda sobravam 4, porque juntando duas metades sempre, o que acontece? Isso, vai sobrar uma metade mais uma metade dá 1. Uma metade mais uma metade dá 2. 3, 4. Vão sobrar 4 cenouras. E o peixinho, acho que o peixinho, ele comeu também. Então, no final, sobraram 4 cenouras no pratinho. Ele guardou as outras 4 para comer depois. Então, nós vamos fazer mais uma situação com metade hoje. Vamos? Olhem aqui. E eu trouxe para vocês o Matheus e a Manuela. O Matheus e a Manuela são 2 amigos, muito amigos. Eles moram pertinho um do outro e gostam de fazer as coisas juntos. Só que eles têm uma grande diferença, olhem lá. Matheus gosta muito de fazer atividades esportivas. Já a Manuela gosta mais de coisas mais tranquilas. Acho que a Manuela é mais parecida comigo. Eu gosto mais de ler livros e essas coisas do que ter que me mexer muito. Mas a mãe dela, a mãe da Manuela, ela quer que ela faça alguma atividade física. Então, os dois conversando sobre isso, Matheus ficou pensando e teve uma ideia. Matheus resolveu ajudar a Manuela. Olha a ideia dele. Tenho uma ideia para ajudar você. Eu corro uma certa distância e você corre a metade do tanto quanto eu corri. Entenderam? Então, vamos dizer, ele corre 100 metros, ela vai correr quanto? Isso, 50. Porque ela não está, assim, muito habituada a correr, né? Aí, o que você acha disso? O Matheus perguntou para a Manuela. Ai, acho que eu consigo. Se a distância que você correr não for muito longa,
Então, os dois combinaram o dia e lá foram eles. Está pronta, Manu? Estou pronta para tentar. O primeiro pedaço, a primeira distância que o Matheus vai percorrer são 256 metros. E aí? 256 metros. Aí a Manu fala, a metade de 256 metros são quantos metros? Nós vamos ajudá-los. Olhem aqui. Vamos fazer com o material dourado? Então, nós vamos pensar que ela vai fazer a metade. O que é a metade? A metade é dividir por 2. Então, observem aqui. Vou fazer com o material dourado. 200, 100 mais 100 é quanto? 200. E 50, qual é o material que tem que pegar agora? Qual é? 10, 20, 30, 40, 50. 256. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tudo bem até aqui? Lembram? 256. O que a gente tem que fazer com esses aqui, com esse material agora? Dividir por 2, porque ela quer a metade. Então, vamos começar. Se eu pegar 200 dividir por 2, vai dar o quê? Um para cá e um para cá. Metade, metade. E os 50? Tenho 50. Então, vou por um aqui. E aqui. Sobrou um. O que eu faço com esse um? Dá para dividir? Não. Então, o que eu tenho que fazer? Ah, vocês estão falando lá, né? Tem que fazer troca, né? Eu posso trocar isso aqui por 10 cubinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Troquei. Agora, eu continuo tendo 10 aqui. Só que agora, eu posso dividir. Daí, vão 5 aqui e 5 aqui. Dividir pela metade, o 10. Mas ainda tinha o 6. 3. Porque a metade de 6 é 3. Pronto, agora eu tenho a metade. Então, a Manu vai correr quanto? 120 e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A metade de 256 metros são 128 metros. Agora, a Manu vai correr isso aqui, 128. Aí ela diz, será que eu consigo correr 128? O que vocês acham? Ah, eu tenho certeza que ela consegue se ela se esforçar, né? Você conseguiu correr 128 metros. Olha lá, ela tá anotando lá. Agora é a minha vez de correr 128. Então agora o Matheus vai correr 128 metros. Então, vamos tirar esses aqui, já fizemos. Vamos então pensar agora. A Manu pergunta, o que vocês acham? Depois eu vou correr a metade novamente? Aí o Matheus fala, isso mesmo. Agora o Matheus vai correr 128 e ela vai correr a metade novamente. E assim por diante, vai sempre correr a metade. O que vai acontecer com as distâncias? Vão sempre diminuindo. Olhem aqui o quadro que a gente fez. Distâncias percorridas por Matheus e distâncias percorridas por Manuela. Matheus correu 256 metros, Manuela correu 128. Agora é com vocês. Vocês vão pensar quais são as outras. Ó, quando ele correr 128, quanto que a Manuela vai correr? Ok?
completaram o quadro? Vocês notaram o segredinho? Vamos ver aqui então. Já vamos falar dele. Então, olhem aqui. Eu coloquei aqui o 128 e é o que o Matheus correu agora. A Manuela vai correr a metade. Quanto que é a metade de 128? Novamente, a gente vai dividir o que a gente tem aqui. Aqui é fácil dividir as unidades, né? 4 para cada para cada metade. Uma metade aqui, outra metade aqui. E uma dezena para cada metade. O problema é essa centena. Como que eu vou dividir ela na metade? Não posso cortar, né? Não posso quebrar. Então, eu tenho que trocar pelas dezenas. Quantas dezenas tem em uma centena? Isso mesmo, são 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, eu troquei aqui, agora sim, 50, 50. 5 para cada metade. Então, aqui agora, quanto que deu? 64. Então, agora, a Manuela correu 64. Vocês acreditam? Ela conseguiu até o final. Ela correu bem, ela se esforçou bastante. Agora, temos... Quanto que é a metade agora? 64. Novamente, vamos dividir isso no meio. Como que eu vou dividir no meio? Então, 64 dividido no meio por 2, ou pela metade, 4, 2 e 2 dá 4. 3 dezenas, 32 a metade. Então, sabemos que a metade é 32. Então, temos 32. Novamente, temos que calcular a metade. Então, 2. Qual é a metade de 2? 1. Fácil. Tenho 3, 1 para cá, 1 para cá. E sobrou 1. Novamente, uma dezena. Não dá para quebrar. Temos que trocar pelas unidades. Aí vocês vão dizer, professora, mas isso a gente já sabe. Claro que vocês já sabem. Estamos relembrando uma coisa que vocês já estudaram nos anos anteriores. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, o que a gente vai fazer com esses 10 cubinhos agora? Trocar por este. Então, não tem mais esse, tem esses. São 5 e 5, porque nós sabemos que a metade de 10 é 5. Então, temos a metade agora. Quanto que é a metade de 32? 16. Sobrou 16. Agora, o Manuel correu 16 e o Matheus correu 16 e a Manuela, ela correu a metade disso. Novamente a metade. Dos 6 cubinhos é fácil. Metade de 6 é 3. Para cada metade vão 3. Novamente uma dezena que temos que trocar pelas unidades. 10 unidades. 5 para cada. Opa! Agora já ficou um número pequeno. Será que eles continuam correndo 8 metros? Muito pouco, né? Então agora eles vão correr 8 metros. Então lá vai, o Matheus correu 8 metros. E agora, a metade de 8? É 4. Olhem lá. Agora já tá bem fácil para eles. Aí o Matheus correu 4. Quanto que a Manuela correu? 2. 2. A metade de 4 é 2. E aí, ele correu 2 e ela correu 1. Nem deu tempo de começar a correr, já acabou o metro. 1 metro, mais ou menos tanto assim. Nós vamos ver ainda isso nas próximas aulas. Mas não é muito, é pouquinho, né? Para correr é pouquinho. Então, nós colocamos ali as metades. Foi assim que vocês fizeram? O que vocês puderam observar no quadro? Isso, a resposta estava lá, né? Quando era 256, 128 é a metade. 128, 64. 64 metros, 32. E assim por diante. Se quisermos escrever esses números, nós poderíamos escrever com centena, dezenas e unidades. No quadro, o valor lugar. Lembra que a gente tinha centenas no começo? 2 centenas? Então, no 256 ficava 2 centenas, 5 dezenas e 6 unidades. E assim por diante. Se a gente quisesse escrever isso no quadro valor lugar, a gente ia ficar deste jeito. Vamos ver agora uma pergunta para vocês. Será que existem números para continuar fazendo a metade? Porque nós temos 1 agora, né? 1. No final, a Manuela correu 1 metro.
Se o... Claro que correr 1 metro não vale a pena, porque é muito curtinho. Aí, mas se... Agora nós vamos imaginar. Se a gente quisesse correr 1 metro, e eu agora... A Manuela vai correr quanto? Dá para ela correr meio metro? Daria, se a gente imaginar, até dá. Só que dá para representar isso com números? Ó, não dá mais para trocar, dá? O que vocês acham? Dá sim. Se eu pegar este aqui e dividir em 10 pedacinhos, vocês acham que dá? Olha aqui, eu tenho 10 pedacinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Olhem aqui, eu peguei 10 pedacinhos. Isto aqui, conseguem ver lá? Ó, 10 pedacinhos. É este cubinho, a unidade, dividido em 10 partes. A unidade dividida em 10 partezinhas. E essas 10 partezinhas, elas têm um nome, que é décimos. São os décimos. Quando eu divido a unidade em 10, eu tenho os décimos. Pensem aqui comigo, ó. Nós tínhamos uma centena, trocamos por 10 dezenas. Estão acompanhando o meu raciocínio? Ó? Uma centena, 10 dezenas. Depois pegamos uma dezena, trocamos por 10 unidades. Aí nós podemos pegar uma unidade e trocar por 10 décimos. E depois, será que dá? Observem lá. Se eu pegar agora os 10 décimos que eu tenho aqui e dividir no meio, ou seja, separar em 2 metades, que nem a gente fez antes. Olha, tem que olhar bem, né? Quase com uma lupa, tão pequenininho que é. Olhem lá. São 5, porque eu tinha 10, a metade de 10 são 5, ó. Metade, metade. Se ela fosse correr mesmo a metade de 1 metro, ela ia correr 5, ó, 1 metro, uma unidade, ela ia correr 5 décimos do metro, ó, 5 décimos. Ou seja, eu posso ficar trocando sim. E se ela, olha, tem mais uma linha ali, vocês já estão desconfiados que eu vou dividir na metade de novo, né? Vou sim, só que a gente vai ter que imaginar. Não conseguimos cortar, olhem aqui, como 1 décimo neste material é pequenininho, olha, é bem pequeno. E ele dá para cortar, claro, mas aí ia ficar muito pequeno e ia perder os pedacinhos, né? Aí, cada um, ó, agora a nossa metade agora, vamos tirar daqui, vão ser 5 décimos, olhem aqui. Cada um desses 5 décimos podem ser divididos por 10 de novo. É sempre 10, sempre dividir por 10. Quando eu dividir por 10 de novo, o que vai acontecer? Eu vou colocar vou dividir um para cá, um para cá, um para cá, um para cá. 2 décimos, tudo bem? Mas sobrou 1 décimo. O que eu tenho que fazer com esse 1 décimo? Isso mesmo, vou dividir ele em 10 pedacinhos, porque o nosso sistema ele funciona assim. Ele cada vez vai ficando menor. Então, não posso dividir porque eu não tenho esse material aqui, não posso fazer. Mas, na verdade, dá para dividir sim. Daí iam ficar o quê? 5 pedacinhos aqui, deste aqui, e 5 aqui. Observem lá, escrever é mais fácil. A metade de 5 décimos são 25 centésimos. Ou seja, 2 décimos e mais 5 centésimos. Porque se eu dividir isso aqui em 10 pedacinhos, iam ficar 5 pedacinhos aqui e 5 aqui. 25. Isso é legal, né, do nosso sistema. E assim ele vai diminuindo. Depois vem os milésimos. Depois vem mais e mais e mais. Mas cada vez menor vai ficar o pedacinho. Claro que isso não dá pra gente fazer aqui com este material, porque a gente não ia conseguir. Mas na nossa imaginação a gente consegue. Então observem lá. O nosso sistema de numeração decimal, ele se estende infinitamente, tanto para os números grandes, quanto para os números pequenos. Então, a ordem imediatamente superior, sempre um pouquinho maior, um pouquinho maior, um pouquinho maior, cada vez, né? Ela fica maior. Então, eu tenho 1. Qual é a ordem imediatamente superior? Uma unidade, uma dezena. 10 vezes maior, ó. Cabe 10 vezes aqui. Aí, uma imediatamente superior é o 100.
Quantas vezes o 10 cabe no 100? 10, 20, 30, 40, até o 100. 10 vezes. Depois vem quem? Isso, o 1000. Novamente, 10 vezes maior, ó. Um décimo, 10 vezes maior. Depois, quem vem depois? Ah, no nosso material dourado não tem mais. Porque ia ser bem grande, né? 10 vezes maior que uma unidade de milhar, uma dezena de milhar, e assim por diante. Já nas ordens pequenas, ela vai, uma vez, 10 vezes menor. Olhem aqui, começando com a unidade, ou começando com a centena. Quem é 10 vezes menor? A dezena, dividindo por 10. Se eu dividir isso por 10, 10 dividido por 10 vai dar o quê? Uma unidade. Uma unidade dividido por 10 vai dar o quê? A gente chama de décimo. Este décimo, na imaginação da gente, dividindo por 10, vai dar o quê? Centésimo. E se eu dividir aquele pequenininho por 10? Isso, vai ficar um milésimo. E assim por diante. Então, ele é infinito. E por que a gente precisa de números tão pequenos? A gente consegue ver o vírus da Covid, que a gente agora já está ouvindo falar muito? Não conseguimos ver, né? Ele não dá para ver. Mas os cientistas conseguem ver no microscópio. E ele é medido com números bem pequenininhos. Por isso que precisamos de números pequenos. Aí a gente vai saber qual é o tamanho dele. É um número bem pequenininho, que a gente não consegue nem ver de tão pequeno que é, mas a gente sabe que existe, né? Sabemos. Observem aqui, eu trouxe para vocês, ó, o quadro valor lugar. Observem aqui, só para vocês pensarem um pouquinho comigo, ó. Se eu tenho uma unidade, 1, e eu quero dividir essa unidade por 2, pela metade, o que a gente pôde observar? Que ficariam décimos, ou seja, com centena, dezena e unidade não dá para representar, acabou. Então, nós precisamos das unidades da classe menor. E aqui eu posso representar. Então, eu posso representar uma unidade como 1,0. É a mesma coisa. Quando eu dividi no meio uma unidade, o que aconteceu? Eu fiquei com 0,5. Por quê? É assim que a gente representa 5 décimos. Quando eu dividi os 5 décimos por 2, o que aconteceu? Eu precisei precisei dos centésimos, 25. E assim por diante. Se eu quiser dividir no meio de novo, o que vai acontecer? Qual é a metade de 20, de 2 décimos? Ó, ia ficar 0,125. Olhem aqui. 1 décimo, 2 centésimos e 5 milésimos. E assim eu podia continuar. Do mesmo jeito que eu posso continuar para cá cada vez maior, eu posso vir para cá cada vez menor. É assim que é o nosso sistema de numeração decimal. No mesmo tempo que ele aumenta, ele também diminui infinitamente. Às vezes a gente não pensa nisso, né? É muito legal isso. O nosso sistema de numeração decimal, ele tem algumas características importantes. Vocês sabem disso. Vimos já na aula passada. Observem lá. Eu posso escrever qualquer número que eu quiser com esses 10 símbolos que nós temos aqui. Lembram disso? Não preciso de outro. Olha aqui, a gente escreveu números bem pequenos. Usamos um outro símbolo? Não, só usamos a vírgula. Para que serve a vírgula? A vírgula, ela separa os inteiros, que estão para cá, dos décimos, milésimos, centésimos, dos pequenininhos, dos menores que 1. Quando eu tenho R$5,50, 50 centavos é um pedacinho do real, é a metade do real. E ele já tem que ser separado com vírgula. Por isso que a gente usa a vírgula para separar os inteiros. Depois que eu dividi a minha unidade em 10 pedacinhos, eu não tinha mais nenhum inteiro, ó, eu tinha dividido ele. Aí ele ficou menor que um inteiro, ele ficou 1 décimo. E
Por isso que nós podemos escrever os menores, porque nós temos a vírgula, mas ainda continuamos usando os mesmos símbolos. E a posição do algarismo no número vai determinar o valor dele. Olhem aqui o 5. Aqui o 5 é o quê? Décimos. Aqui o 5 é o quê? Centésimos. E aqui o 5 é milésimos. Aí vocês vão estar dizendo, professora, mas isso aqui tá difícil pra gente começar no começo do ano. Pode ser que sim, não tem problema. Nós vamos estudar isso bastante. Não precisam saber tudo isso hoje. Hoje, por que então eu trouxe isso para vocês? Eu trouxe para vocês observarem que o nosso sistema de numeração, ele é infinito para os dois lados. Tanto para os maiores, quanto para os menores. Estes números aqui menores, nós vamos trabalhar bastante esse ano ainda. Mas depois, não se preocupe. Primeiro vamos relembrar o sistema usando unidade, dezena, que mais? Centena, unidade de milhar, depois dezena de milhar, centena de milhar, e depois quem vem depois? Centena de milhar, isso, vem a unidade de milhão, depois a dezena de milhão, e assim por diante. Depois vem o bilhão, o trilhão, e vai aumentando sempre mais. E onde que usamos os números muito grandes? Isso mesmo, nós usamos os números muito grandes para coisas muito grandes, por exemplo, para marcar a distância ou escrever a distância entre a Terra e o Sol, a gente vai usar o quê? Um número muito grande. Para isso usamos os números muito grandes. Então, observem lá a classe dos decimais. Lá está lá na TV de vocês. Classe dos decimais. Tem os décimos, centésimos, milésimos. E depois dos décimos, centésimos e milésimos, o que vai acontecer? Depois vem os décimos milésimos, aí vem os centésimos milésimos, depois os milionésimos. Vocês viram que eu olhei aqui, né? A gente não usa tanto e às vezes até esquece esses nomes, não precisam se preocupar. Só para dizer que todos eles têm nome. E eu também preciso da minha colinha aqui, ó. Porque a gente não vai lembrar sempre, mas é bom saber que existe, tá bom? Observem um exemplo que a gente trouxe para vocês, de um número bem grande, ó. O estado do Paraná ocupa a área de 199.298,979 quilômetros quadrados. Como que ele fica lá no nosso quadro? Olhem lá. A classe dos milhares, porque é 199 mil. A classe das unidades simples, 298. E a classe dos decimais, 979. Tudo bem? Mas agora eu já falei bastante. Agora é a vez de vocês pensarem um pouquinho. Mas não precisam se preocupar com os números bem pequenos. Nós vamos ver eles bastante esse ano. Com os números grandões, vocês já sabem. Vamos fazer algumas atividades com os números maiores. Com unidade, dezena, centena, unidade de milhar. Vamos ver o exercício que a gente colocou para vocês, ó. O carteiro identificou o número de uma residência, 10.060. Neste número, o algarismo 6 ocupa a ordem da... Com vocês, pensem um pouquinho. Coloquem só o número e escrevam o nome da ordem que o número 6 ocupa. E aí, como é que vocês fizeram lá no caderno de vocês? 10.060. Se a gente escrever ele aqui, 10.060, como é que é? Isso, tem o 0 e o 60. Se eu fizer 10.060, ele perguntou o quê? O 6. Então, o 6, ele é o quê? Aqui fica a unidade, dezena, centena, unidade de milhar, dezena de milhar. É isso que vocês eram para escrever no seu caderno. A pergunta era, o que é? Qual é a ordem que o 6 está ocupando aqui? Qual é o nome dessa ordem? Unidade, dezena. Ou, como está ali nos itens, né? A dezena simples. Podemos falar assim, por que simples? Porque ela não é nem dezena de milhar, nem dezena de milhão. Ok?
Por isso que ele fala dezena simples. Então, é o que vocês devem ter escrito no caderno de vocês. Observem lá, dividido também em classes, né? Nós temos a classe das unidades simples e a classe dos milhares. Tem mais um exercício para vocês. Observem lá. O número formado por 12 centenas e 8 dezenas é... Qual desses números ali? 12 centenas e 8 dezenas. Pensem bem. Quem tiver dúvida, desenhe. 12 centenas, ou escreva lá, né? 12 centenas e 8 dezenas. Então, escrevam isso no caderno de vocês e resolvam com vocês. Então, pronto o exercício? Conseguiram lá o número? Observem lá novamente o quadro valor lugar. Vamos ler o enunciado mais uma vez. Ele é formado por 12 centenas. O que é centena? Este aqui. Então, eu tenho que pegar 12 desses. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tenho 12 aqui. 12 centenas e quantas dezenas? 8. Este é o número que a gente tem. Então, se nós temos este número, como é que ele vai ficar? Eu posso pensar assim, 12 dezenas podem ser trocadas por... Essas 10 aqui podem ser trocadas, né? 12 não, mas 10 sim. Por uma unidade de milhar. O que vai acontecer? Isto aqui também são 12 centenas. Porque este aqui equivale a este, 10 centenas, este aqui. Acabamos de ver isso. Logo, o número que nós formamos será esse. Uma unidade de milhar, 2 centenas e 8 dezenas. Observem ali no nosso quadro. Ó, 12 centenas. Que também é uma unidade de milhar mais 2 centenas. Depois temos 8 dezenas. Como o nosso sistema é posicional, se eu deixar 128, o que vai acontecer? Vai ficar 128? Não vai ser 1280. Então, eu vou colocar o zero na unidade. Por isso que é do 1000, a gente vai ler o 1280, ou 1280. Agora, observem o próximo. Qual o maior número que você pode escrever usando os algarismos 8, 9, 1, 5 e 7? Sem repeti-los. Qual é o maior número que vocês conseguem escrever? Não copiem nada, só escrevam o maior número possível no caderno de vocês. Um tempinho. E aí, acharam o número? Nas respostas que estão ali nas questões, você já tem uma ideia, né? O 9 tem que ser o primeiro número. E daí, quais foram os outros que vocês colocaram? Então, se a gente pegar o quadro, a gente vai perceber o quê? Que nas ordens maiores, vocês vão colocar os números maiores. Então, vamos começar pelo uma unidade. Por que uma unidade? Porque ele é o menor número desses ali. Então, vamos colocar ele na unidade. Assim, já sabemos que a A e a B não são, porque elas não terminam com 1. Depois, quem que vocês colocaram dali? 5 dezenas, 7 centenas, 8 unidades de milhar e 9 dezenas de milhar. Ou seja, 98.751 é o maior número que dá para escrever com estes 5 números.
Desculpa, esses 5 algarismos, né? Quando a gente fala dos símbolos, nós falamos algarismos. O número formado ali, 98.751, é um número. Tudo bem? Mas vocês acham que eu ia deixar vocês sem tarefa? Agora, essa tarefa vocês vão copiar no seu caderno, é um desafio. Usando estes 4 algarismos ali, ó, o 0, o 3, o 5 e o 7, eu quero que vocês escrevam todos os números possíveis com 4 ordens, ou seja, que começam com alguma coisa na unidade de milhar. Mas isso é só para copiar agora, porque eu vou dar o tempinho só para copiar. Quando terminarem as aulas hoje, vocês podem fazer essa tarefa. Ok? Então, um tempinho para vocês copiarem. Oi, estudantes! Este é o professor Ed. Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao 5º ano. Tenho certeza que a professora Rosânia já falou com vocês muito sobre sistema de numeração decimal. Isso, e o professor Ed, lembram que eu falei no começo da aula que ajuda e fazemos juntas as aulas. Isso. E ele vai fazer o quiz com vocês agora. E vamos estar em alguns momentos juntos, como agora. Vou falar com vocês o quiz. O quiz, tá? É aquela novidade que nós temos para completar a aula, que a professora Rosânia falou com vocês. E vamos ver se vocês estão preparados. Qual foi o animal que comeu a metade de 8 cenouras e um peixinho? Eu acho que falamos na sala com vocês e falamos na aula também. Foi ou não foi? E eu tenho certeza também que foi lido. E tem dica? Isso, olha só a imagem. Agora ficou. Com certeza vocês falaram o gato. Ok? Acompanharam? Vamos para a segunda? A posição do algarismo no número vai determinar o valor dele. Cada uma das posições é denominada de. E agora? Olha a emoção. Sei que vocês viram ali na hora as imagens, ela falou sobre. Então é o seguinte, ponto. Ordem, linha, reta. Todas essas linguagens estão na matemática, mas só tem uma correta. Qual seria? Ordem, é isso aí. Vocês viram muito isso. A ordem é importante na hora de você especificar o número, ok? E vamos terminar com a terceira. Lembram de Mateus e Manuela? Mateus correu 500 metros. E Manuela correu o quê? A metade desta distância. Quanto Manuela correu? Viu? Eles começaram com 256. No outro dia já estamos com 500. Isso, você viu que realmente ela gostou. Tenho certeza que vocês já devem ter imaginado aí. Com aquele quadro, lembram? Já deve estar imaginando, né? A metade de 500. Provavelmente você sabe que 200 não seria. 150 também não. E 300 passaria. Então só sobraria 250. Gente, muito importante. Foi bacana estar com vocês. Vamos estar em alguns momentos juntos, tá? Para dar as aulas e trabalhar com vocês, tá ok? Até a nossa próxima aula. E vai ter jogo. Com certeza. Tchau, tchau para vocês.